Todos somos políticos e temos uma ideia sobre política. Eu sou Rogério Oliani. Sou Ricardo Castilho. E hoje nós estamos com ele aqui, Ney Averotti. Ney, seja bem-vindo. É uma honra ter aqui você. Eu que agradeço a oportunidade aqui no Polideia Cast, né? Pela primeira vez, junto com o Rogério e Ricardo. Uma satisfação, agradeço pelo convite, pela oportunidade de estar aqui trocando. O próprio nome já diz, né? Polideias, são várias ideias que compõem esse programa e que a população tanto precisa, né, de esclarecimento, principalmente do servidor público, das pessoas que são públicas, de colocar aqui o trabalho que pensa da política, da sociedade, o que nós almejamos para o futuro das futuras gerações, quais são os aprendizados que a gente faz com as experiências que a gente teve à frente do poder público junto na gestão, né? Aonde que estão as dificuldades, a busca dessas soluções futuras. São muito importante debater isso com toda a população, porque só o gestor ele não consegue resolver esse problema. Ele precisa que toda a população participe junto, entenda todo o processo, para que a gente consiga avançar e ter uma sociedade cada vez melhor. Isso. Ney, pra gente começar, assim, eu digo sempre aqui que a política, ela é a gestão dos desejos conflitantes. Porque vamos supor que nós três precisamos definir a cor da parede que nós vamos pintar. Você vai ter uma opinião, eu vou ter outra, e o Ricardo vai ter outra. E assim nós chegamos. E eu percebo que hoje, apesar de toda a tua formação, você trabalhou em vários departamentos. Você trabalhou na Coavel, foi presidente da Coavel. Me corrija se eu estiver falando alguma besteira, tá? Foi secretário do Meio Ambiente de Cascavel por 2 anos, 1 ano, 3 anos. 3 anos e 3 meses. 3 anos e 3 meses, saiu agora, né? E voltou para a cadeira de vereador. O que eu acredito que a tua experiência traz muito é uma questão de gestão pública. Porque alguém que trabalhou, eu faço essa concepção, alguém que trabalhou na Coavel tem um entendimento diferente, é uma gestão diferente, é uma função social diferente dessa empresa, vamos chamar assim. E da mesma forma, a Secretaria do Meio Ambiente, se a gente fosse interpretar como uma empresa, ela tem uma outra gestão, uma outra necessidade, né? Conta para nós como é que foi essa tua experiência, tanto Coavel quanto Secretaria de Meio Ambiente. Bom, a Coavel, como você disse, Rogério, ela é uma empresa pública. Então, a gestão por si só, na sua essência, ela já modifica, né? Quando você trabalha com uma secretaria do governo, e uma empresa pública ligada ao governo, ele tem uma gestão com uma característica específica. É como se fosse uma empresa com uma certa autonomia em relação à gestão maior do município, mas integrada dentro da composição das suas políticas. Então a Coavel é uma experiência muito grande, acho que para o gestor, né? E eu tive Quanto tempo você ficou na Coavel? Fiquei 3 anos. 3 anos tá. Na Coavel. Aí eu fiquei 1 ano e 5 meses acumulando a Secretaria de Agricultura. Tá. Nós fizemos alguns trabalhos também de gestão na Secretaria de Agricultura. Então, a Coavel, o cenário que encontrava-se a Coavel na época no município, o prefeito me colocou num desafio, né? Nós resgatar a Coavel e colocar ela dentro de uma visão social, de interação com os demais órgãos do município. Não que ela não tivesse já na sua formatação estatutária, ela já era com esse objetivo. Porém, muitos defendiam até a extinção da Coavel. E o prefeito me deu um desafio, e me permita contar isso para vocês, que poucos talvez saibam. No primeiro ano de gestão na Coavel, nós aumentamos a arrecadação, porque ela é uma empresa com autonomia própria financeira, né? Ela tem um repasse do governo, mas a autonomia econômica dela, ela existe. Nós aumentamos a arrecadação da Coavel em 400% no primeiro ano de gestão. Hoje a Coavel arrecada em torno de 600%, 800% a mais do que ela arrecadava na época, devido às ações administrativas que nós tomamos, junto com toda a equipe. Não tomei isso sozinho, claro, mas com todo o corpo técnico e com a visão da gestão do próprio prefeito, e colocando na frente, nós retomamos, e hoje a Coavel faz um trabalho importante. Como a regularização fundiária. Nós tínhamos diversos loteamentos do município que foram loteados há 30 anos atrás e que não eram regularizados. Não estão todos regularizados, mas foi dado um grande salto nesse sentido. E eu mesmo iniciei lá vários loteamentos com
regularização fundiária, e naqueles que estavam regularizados, nós cobramos dos mutuários, que muitos até já tinham repassado essa casa para terceiro, pessoas com um carrão novo na garagem, mas não pagavam a prestação. E nós começamos a fazer um trabalho social nesse sentido, de fazer a cobrança dessas parcelas, por isso que a arrecadação aumentou, e com isso nós investirmos na Coavel, de ter a capacidade de começar a ampliar a visão da habitação municipal. E bem em 2017, só para concluir, nós também, o programa Minha Casa Minha Vida, ele estava vinculado à CEPLAG. A CEPLAG não, a CEPLAN, do município, que era a antiga Secretaria de Planejamento. E nós, numa remodelação que o prefeito fez através da Dom Cabral, na administração do município, nós solicitamos que esse programa Minha Casa Minha Vida também viesse para a Coavel, que então a gestão da época do programa Minha Casa Minha Vida, que estava numa secretaria que não trabalhava muito com habitação, e nós tínhamos uma empresa pública específica a trabalhar com habitação. Então nós trouxemos também a gestão do Minha Casa Minha Vida para a Coavel, que nós pegamos o Riviera na época, que nós tínhamos um conflito muito grande por causa da visão da existência de condomínios, e nós fizemos toda uma gestão. O Riviera hoje é um local tranquilo, embora todos tenham seus problemas, como também os demais bairros, mas é uma nova cidade dentro de Cascavel, e com uma visão, com uma qualidade de vida, uma relação da população com as entidades, com o governo, de muito além daquilo que nós tínhamos expectativa lá no início, quando nós pegamos todo o trabalho a ser desenvolvido, todo o trabalho social, com cursos destinados às pessoas, de geração de renda. Levamos oficinas lá junto ao assistência social para dar formação, oportunidade de trabalho para aquelas pessoas. Não é só chegar lá e dar habitação, porque tem que criar-se uma estrutura por trás. Mas a pergunta que eu desculpa até te interromper no meio da sua fala, era para falar qual é a função da Coavel, para quem não sabe. Porque hoje nós temos, tem a Coavel, a pessoa vai olhar a Coapar, que são companhias de habitação, né, da cascavelense, municipal e estadual. Mas qual é a função dela efetivamente para que o próprio espectador possa entender isso? Ele tem a característica específica de cuidar da habitação municipal, de toda a política habitacional municipal, e a integração da política tanto com a esfera estadual como a esfera federal. Esses vêm como o caso que eu citei do Minha Casa Minha Vida, de fazer a gestão social dos programas tanto estadual como federal, e cuidar dessa política local, que era o caso da regularização fundiária, que estava há 30 anos sem ter um passo importante. Então, a retomada disso, da regularização fundiária, foi um grande passo, porque na época nós não tínhamos recurso suficiente para criar novas habitações. Nós ajudamos a solucionar o problema da antiga aquela invasão do gramado. Foi solucionado isso com loteamentos regularizados, com água, esgoto, tudo isso foi resolvido. Então o compromisso da Coavel com a gestão pública é cuidar da habitação. Além de, dentro do estatuto, ele também auxilia outras secretarias com mão de obra. Por exemplo, ele pode prestar serviço na área da construção, reformas. Tanto é que nós ajudamos nos 2 primeiros anos, na época a Coavel ajudou, só a Secretaria de Educação, nós reformamos e pintamos 40 escolas. Fora os salões comunitários, 3 UPS de segurança, que foi a Coavel que construiu junto com a comunidade. Claro, teve outras mãos que ajudaram, mas a Coavel coordenou todo esse trabalho. A UPS da região norte, a UPS sul, a UPS aqui da região oeste. Foi a Coavel que coordenou todo esse trabalho. Então, trabalhando na área da segurança, da habitação, auxiliando a educação, auxiliando outras áreas do município, como o esporte, a própria Secretaria de Meio Ambiente foi auxiliada pela Coavel. Todas as secretarias que precisavam de aporte, na Secretaria de Esportes também, a Coavel estava sempre à disposição, auxiliando com sua equipe em pequenos serviços ou médios serviços, para que a gestão pública tivesse condições de aplicar suas políticas públicas em cada setor. É uma estrutura bem grande. Você conhece o Riviera lá, Castilho? Já foi lá? Já fui. Já fui, inclusive, fui junto com o pessoal da faculdade de engenharia civil. Cara, é uma cidade. É uma cidade. É impressionante. Assim. E o modelo construtivo é muito interessante. O modelo construtivo é como se fosse uma fábrica de casa mesmo, né? Porque eles
eles travavam a questão das paredes, tudo, jogavam um monte de concreto dentro, a casa estava pronta, né? Caramba. Isso, fazia Faz o molde da pré-moldado. casa e É. concreta tudo. E o molde era uma estrutura de, acho que era ferro, era um material, era interessante. E Uma acho que a estrutura montável metálica, né? Isso. E se não me engano, a fundação era tudo radier, né? Tem o radier, mas também tem nas edificações mais altas tem a sim, fundação, mas né? eu digo assim... O radier para as casas. Isso. que é radier? Radier é um tipo de fundação superficial que ela é como se fosse Uma base. É uma base, né? E você tem uma parte metálica, né? Assim, você passa lá a parte dos ferros e tal, para deixar como se fosse um platôzinho para não ter movimentação, entendeu? Então é como se fosse uma mesa. Bota uma mesa no chão e constrói a casa em cima da mesa. Que Porque daí doideira. mas é claro, né? Que daí você não pode ter muito peso em cima desse radier, né? Mas é uma forma bem prática de acelerar o processo construtivo e não ter o que a gente chama de recalque diferencial. Recalque diferencial. Só para finalizar, eu vou explicar rapidinho. Recalque diferencial é quando você tem a fundação de uma casa ou de um prédio e aí o que acontece? Uma fundação ela afunda, entendeu? E a outra fica. E isso a gente chama de recalque diferencial. Isso dá uma patologia no sentido diagonal no prédio, na casa. É uma das mais perigosas que tem. Se você vê uma fissura diagonal, né, fique esperto, chame um médico, um engenheiro, né, para ver do que se trata. Se for recalque diferencial, isso é um problemaço. Até questão de segurança mesmo, né? Então, o que o pessoal faz? Em vez de fazer fundações que envolvem estaca ou até mesmo a sapata, né? Eles fazem um radier. Então, é muito difícil no radier haver esse tipo de problema de recalque diferencial. A ideia é que termine plano lá em cima. Exatamente. E nós usamos o radier para fazer as casas do pessoal que foi, na época, saiu do Gramado, as pessoas que ficaram no ginásio de esportes. Nós tínhamos que fazer as casas, era feito de madeira em cima, mas a base, todas foram 30 casas, todas com radier. Então ele é dimensionado lá num peso, né, distribuído no solo e com uma carga leve em cima de madeira e utilizado isso de uma forma acelerando, em vez de você fazer estaca, vigas aí, que você faz o radier e já edifica para cima. Você consegue até levantar a casa, elevar o bloco todo, né? Nós Pode entramos fazer. no assunto, mas eu tava lembrando. A casa Olha, você vê, mas a Coavel também era construção, viu? A Coavel exatamente. também é construção. A casa dos meus avós, dos meus falecidos avós, ela, aqui em Cascavel, ela era aquelas casas do BNH antigamente, sabe? Que tinha. Sim. Então, logicamente, né? Tipo, foi emendando parede, reformando e tal, não sei o que lá, mas. E um terreno gigantesco, assim, tipo, é um terreno de 12 por 75, sabe? Um negócio absurdo de grande, assim. Mas a casa é tijolo deitado. E olha como evolui, né? Porque, de certa forma, qual é o risco de uma casa dela? O engenheiro vai assinar a obra e é evidente que isso não tem risco nenhum. Fala, mas aquela casa é mais segura do que aquela, é melhor do que aquela. Na verdade, não. Você tem que pensar em construções habitacionais que sejam barato para poder atender a demanda da população e quanto mais Rápido, barato né? e rápido for, mais pessoas serão atendidas. Não é verdade? Eu acho que quando a gente fala de construção, especialmente essas construções populacionais, é um mínimo para que essas famílias tenham dignidade, né? Então, assim, não, mas eu queria uma sala, não sei o quê. Não, ó, como é que essas casas? É duas suítes? É assim. Não vai ter, né? Não, é uma... Fala aí, como é que... Depende, né? Hoje já evoluiu um pouco, né? Uma vez fazia casa de 32 metros, 28, né? Eu acho que também não atende a necessidade mínima, às vezes, de morar. Então, hoje não se fala em construção habitacional aí, menos de 48 metros, né? Que é 6 por 7, para dar uma condição de dignidade. O tamanho do terreno grande, eu vejo assim com bons olhos, principalmente do ponto de vista ambiental e social e do desenvolvimento humano. Hoje, grandes problemas de saúde que nós temos estão ligados a que a gente não coloca mais o pé na terra. Aonde que uma criança, por exemplo, que mora numa casa que não tem terreno, não tem nada, vai brincar,
vai ter que levar para o parque, para a praça, não Sim. tem outro local. Então, assim, as pessoas vivem na sua residência, mas vivem confinadas. E isso traz um problema a longo prazo no desenvolvimento social, né? Traz consequências que nem sempre constatamos imediatamente, mas principalmente para a saúde, né? Até no relacionamento de vizinhança, muitas casas conjugadas hoje nos modelos que nós temos aí de aproveitamento, colocando a visão econômica acima de outras questões. E a gente tem na Constituição Federal, né, que as questões sociais, ambientais, elas não podem ficar suprimidas por simplesmente o interesse econômico. Se nós queremos uma cidade sustentável, que tenha qualidade de vida, a gente precisa pensar nisso também, né? E o Riviera, de certa forma, em alguns pontos, ele foi pensado um pouquinho nisso, né, Ricardo? De ter essa necessidade de aproveitamento dos espaços, fazer construções, mas ele trouxe um espaço um pouco maior, já dentro do no potencial construtivo das casas. E isso ajudou bastante, né? Eu acho que essa evolução não é porque você está fazendo casa popular que você faz qualquer coisa. Eu acho que é preciso fazer qualidade, dar dignidade para as pessoas. A vantagem é que assim, né? Faz um projeto assim, legal e você replica, né? Em escala. Esse é o... E aí também tem que pensar em outras situações. Aí vamos entrar na parte da Secretaria do Meio Ambiente, que o Ney também tem bastante experiência. Mas também não se trata só disso, se trata da composição daquele bairro novo que está saindo, né? Então, de praça, de espaço de convívio, né? Espaço de convivência, tipo de... Isso entra na demanda da Secretaria de Meio Ambiente também? Por exemplo, se a gente pegar o Ciro Nardi como exemplo, entra na esfera de cuidado da Secretaria do Meio Ambiente ou não? Eu falei a maior besteira do mundo. O Ciro Nardi enquanto complexo esportivo, Como você fala? complexo esportivo e como um ambiente, né? Como uma praça, como sei lá. A gente chama isso de equipamento público, né? A Secretaria sempre teve essa obrigação, a Secretaria do Meio Ambiente, de ajudar, né, as demais secretarias nos espaços, seja esportivo, de lazer, desde que seja solicitado para isso, né? Ah, entendi. Então, quem cuida, quem faz a gestão de cada espaço é a pasta que tem a responsabilidade de fazer a gestão, de dar o atendimento. O ginásio seria, acho que é pasta dos esportes, a né? Secretaria de Esportes. Embora o ginásio de esportes, por ser um espaço público bastante utilizado, sempre a Secretaria tem dado esse apoio, né, à Secretaria de Esportes, para que ela é encarada também como uma praça pública ali, né, junto. Então, e precisa dar essa atenção, né? Como as demais praças, parques, a Secretaria tem essa responsabilidade ali, sempre foi parceira da Secretaria de Esportes para estar ajudando. Claro que muitas vezes a Secretaria não tinha como, ou não tem, e não terá condições de acompanhar a necessidade no dia a dia lá. Então, quem tem que fazer essa gestão da necessidade e provocar a Secretaria para ajudar é o gestor daquele espaço. Daquele espaço, né? Hoje eu vejo assim, ó, até eu fui uma vez lá para visitar o Ailton, amigo nosso, na secretaria, na SEMA. Na SEMA. E Ney, eu invejo muito aquele escritório. É o melhor porque lugar. Tá na frente do lago municipal, entendeu? Cara, dá um respiro melhor, da natureza de trabalhar, né? É o melhor escritório de Cascavel, cara. Entendeu? E quando eu ia, antes de ser secretário, quando eu ia visitar lá o espaço, eu falava assim, nossa, que lugar para trabalhar. E realmente, né, a gente chegava lá, o próprio lugar já te dá uma injeção de ânimo, de motivação para você trabalhar. E nos dias de calor, nós íamos lá, ligava um chafariz que a gente não deixa ligado todos os dias, né? Uhum. Que eu chamava lá que é a nossa fábrica de arco-íris. O dia que tá bem ensolarado, a gente liga aquele chafariz lá, ele provoca lá a formação de um arco-íris na ponta. Tem várias fotos espalhadas aí pela cidade, nós tiramos umas fotos, eu tirei umas fotos bacanas lá até conseguir fazer umas fotos dessa parte do lago, né? Então, por isso que eu falo que o ambiente para morar, o ambiente para se trabalhar, ele precisa ser pensado, né, com essa qualidade para que a gente possa desenvolver o trabalho. Claro que a secretaria ela é exigente, né, é um desafio grandioso. Temos que parabenizar e aproveitar a oportunidade aqui de desejar sucesso ao Ailton, né, que está me substituindo lá. Ele é conhecedor de todos
assuntos que a secretaria trata, seja aqueles problemas que nós temos o desafio para vencer e as conquistas que tivemos também, né? Ele é sabedor de tudo disso e ele vai ter sucesso com certeza, porque é aplicado, é dedicado, tem responsabilidade, tanto jurídica, né, que a gente precisa ter, a legalidade precisa ser respeitada, e também equilibrar isso, né, com a gestão econômica, financeira, porque nem sempre o orçamento que a gente tem disponível ele é comprovadamente a disposição do financeiro para você aplicar. Então, orçamento, planejamento é uma coisa, a realidade, o caixa, o diário, o financeiro, nem sempre ele caminha na mesma necessidade que as políticas e que aquele orçamento foi planejado. Então, mas eu pego aqui, por exemplo, os custos, os investimentos, né, que a gente trata, não é gasto, eu digo que é investimento na política pública dos animais, né, que nós temos em Cascavel, que por sinal a gente construiu lá no Parque São Paulo um setor que era um posto de saúde abandonado, a Coavel ajudou a secretaria também com a equipe, reformamos um espaço que estava abandonado, né, que não era utilizado para nada, estava invadido lá, vandalizado, com pouco recurso a gente colocou em pé, arrumou, colocou em funcionamento, mas o custo, que teve um período que a gente ficou que o Samucão não estava funcionando. Porque assim, a previsão, o orçamento, o gasto que a gente tinha previsto para gastar lá em 6 meses, em 2, 3 meses a gente acabou gastando por causa da necessidade, né, de toda a demanda que se apresenta diariamente. E aí você não consegue distribuir de forma igualitária para todos os meses, vai dizer, não, eu gasto X por mês. Não. Tem mês que acontece muitas coisas, você não tem como dizer não, a população pressiona e daí falta num outro mês. Então, assim, às vezes ficou o Samucão sem atender e o pessoal reclamava disso, né? Mas isso é que a gente precisa desse equilíbrio, né? Porque nem sempre o município tem essa capacidade financeira de atender toda a demanda de uma vez só. Essa demanda é uma política nova, né? E precisa ser, aproveitando já falar sobre essa política de animal, né? Do bem-estar animal. E o município tem que ter essa responsabilidade, porque senão você compromete a gestão, você responde por isso. O gestor, vai o CPF do gestor lá, e é o secretário e do prefeito. Se a gente fazer a aquisição de um bem ou contratar um serviço e não ter o compromisso, a disposição do recurso para fazer o pagamento. Então, a responsabilidade econômica e jurídica, ela é importante nesse ponto. Tu chegou a ir no zoológico depois da reforma ou não? Eu fui... Cara, faz uns 2 meses que eu fui no zoológico. Nossa, bem organizado, bonito, assim, sabe? Nossa, eu sou... Fizeram um trabalho lá de não é recuperação, eu é sou de muito... Revitalização. Cara, ficou um espaço mais alegre, mais bonito. Aquele museu lá, fantástico, nossa. Eu vou te contar uma coisa, Castilho. A minha volta no lago, ela tem 6 km. Quando eu corri, ela tem 6 km. Porque ali naquela entradinha que sai ali na... Não lembro o nome da rua agora. Aquela que desce a lateral do zoológico. Ah, é a... Jacarezinho. A Jacarezinho. Ou do lado de cima é a Catanduvas. Não, a Jacarezinho. A Jacarezinho que desce lá, tem uma entrada ali. Então eu corria e eu dava a volta no zoológico. Eu fazia a volta por volta do zoológico, porque ali são ruas tranquilas, entendeu? Tem uma subidinha legal lá pra fazer, pra nós que gostamos de correr, né? Tem uma subidinha legal. Não, aparentemente nós gostava de correr. Nós gostamos de correr, nós só não estamos correndo. Não é verdade? Nós gostamos de correr, só não estamos correndo. Tá certo. Mas eu dava a volta ali tem 2 km exatamente. Então a volta no lago é 4, eu fazia e eu sou muito fã do lago. Mas assim... É uma riqueza de Cascavel. E acho que não tem... Cara, eu conheço várias cidades no Brasil... Pô, é muito difícil você ter um espaço dessa qualidade em Cascavel. E a dimensão, né? O tamanho. E a dimensão. O zoológico, né? Voltando a falar, por exemplo, o zoológico, ano passado nós passamos lá cadastrados, né? Que acima de 12 anos, 200 mil pessoas, aproximadamente. Mais as que não são cadastradas, as crianças de 12 a menos, a gente joga por baixo 300 mil pessoas que passam durante o ano. E foi feito parabenizar também, né? E agradecer o empenho de toda a equipe, né? O secretário não faz nada sozinho, mas a equipe junto, né? O próprio Ailton era diretor dessa pasta, e junto com a equipe do Zoo,
E nós fizemos lá também esse cadastro, né? É um aplicativo que não é uma agenda para você. O pessoal fala, você tem que parar com agendamento. Não tem nenhum agendamento. Lá só existe um registro, um cadastro das pessoas que entram e saem. Com isso, nós reduzimos 95% os atos de vandalismo e insegurança que nós tínhamos dentro do zoo. E nós sabemos que pelo zoo passa pessoas de todos os estados do Brasil, pessoas de muitas cidades, uma porcentagem grande do estado do Paraná e dos países que as pessoas vêm visitar o Brasil. Isso serve de banco de dados para outras secretarias utilizar essas informações para estimular aí a rede hoteleira, gastronômica da cidade, turística, de esporte, para também interagir com isso e criar. Então nós fizemos ali o novo parque, o novo recinto das aves, isso foi com uma construção nova, a revitalização do espaço do tigre lá com a água, o espaço das andas que era 200 metros passou para 1.500 metros com açude para elas mergulhar, tudo com concreto e água. Aves? Nossa, Se você olhar o espaço antigo com 3 metros de pé direito, hoje com 10 metros de pé direito de vão de voo, né, para as aves, para as araras, é uma coisa espetacular. Você olha de um lado e vê o que era e olha do outro no que espaço que elas estão. Isso é bem-estar, uma preocupação com o bem-estar animal, né? E também o antigo espaço que estava as antas, a gente passou para os jacarés lá, né? Sim. Então, os portais que a gente colocou ali, na frente do zoo, ali nós colocamos um portal de madeira, calçada, um pedaço, não todo, precisa ainda fazer um novo cercamento no zoo, que é uma exigência, precisa ainda fazer as calçadas em todo o entorno do zoo, mas isso já está no planejamento, já está no recurso do município. O calçamento eu vou gostar bastante, porque daí correr. Ainda pra poder correr. Então, assim, essas questões, mas avançamos muito principalmente nessa responsabilidade. O zoo de Cascavel, além dessa certificação da ASAB nacional, dessa licença que nós temos junto à IBAMA, IAT e ASAB, e temos que seguir as exigências legais que eles proporcionam, nós estamos caminhando para uma certificação internacional de bem-estar animal. Parabéns! Inclusive veio uma equipe do exterior dos Estados Unidos e outros países, Canadá, vieram visitar o zoo, que eles que fazem a certificação. Então nós temos que avançar um pouquinho mais em alguns aspectos para nós já termos essa certificação. Isso eleva, né? Poucos municípios do Brasil e do Paraná têm um zoo como nós temos. Inclusive nós somos referência que o IBAMA, o IAT, acabam destinando animais ou de zoos que estão fechados e que não têm uma qualidade no atendimento, acabam destinando para Cascavel. E claro que hoje, dentro desse novo conceito de cuidado com os animais e bem-estar, as pessoas falam, mas por que deixar os animais presos, né? Então é importante sempre frisar isso, que o zoo não busca nenhum animal ou ave na floresta, tira do seu habitat e traz para dentro. Todos os animais que estão no zoo são frutos, né, de destinação, tanto da Polícia Ambiental, do IBAMA, do IAT, por ser um animal ferido e que acaba tendo que vir para essa adaptação e não consegue mais se readaptar no seu habitat natural, que ele acaba ficando no zoo e é aproveitado isso para fazer educação ambiental. Nós tivemos só no passado 16 mil crianças que vêm com visita guiada com a equipe do zoo, que vem fazer contraturno dentro do espaço do zoológico. Não só da cidade de Cascavel, de toda a região. Vem agendamento no zoo. Nós tivemos que cancelar, ano passado, muitos pedidos de agendamento, porque nós estávamos fechando, só abrimos sábado e domingo. Então, as visitas guiadas aconteciam durante a semana, mas era tanto pedido que nós tivemos que cancelar pedidos. Sabe quem já foi guia para pensar nisso. Num passado muito distante do zoológico? A Joana. Sério? A Joana fez faculdade de biologia. Minha esposa fez faculdade de biologia. Caramba. E ela já foi guia do zoológico. Que legal. Ela conhece tudo, cara. Que legal, Ela sabia. uma visita diferente pra fazer, isso entendeu? Eu não sabia. Ela foi guia. Minha esposa, né? Ela foi... Olha aí. Mas isso há Que show. 2010, mais ou menos, né? 2010. O zoológico era outro. Não tinha toda essa estrutura que tem hoje lá. Mas ela fez essa... Mas que era um programa de estágio, provavelmente? Programa de estágio. Ela fazia biologia e aproveitava para fazer estágio lá. Fazia na parte da tarde e tal. E fazia essa visita guiada pros alunos. Eu lembro que uma das primeiras coisas que foi para discussão quando você assumiu a secretaria foi uma história dos IPs. Tu tá lembrado disso ou não? Dos IPs? Que tinha uns IPs diferentes em Cascavel. Nós acabamos localizando, inclusive eu e o Ailton, ali na Piquiri.
interromper. Quero mandar um abraço, eu tenho um carinho gigante pelo Ailton. Tá convidado, né, Ailton? Tá eu devendo, né? tenho que Tá vir devendo, não tá nem aqui, convidado, tá Ailton. devendo já. E eu vi um vídeo dele no Instagram falando sobre a pesca. Agora, ele falou domingo. se você não sabe pescar, chega que os idosos vão te ensinar. Ah. Os idosos vão te ensinar a pescar. Legal, cara. Eu acho que hoje que o Parabéns, pessoal, os Ailton. idosos estão pescando, né? Foi da Então, chuva. essa pesca do lago é bacana, né? Que é um momento de entretenimento e também aproveita para fazer uma despesca dessa superpopulação de algumas espécies que nós temos no lago que precisa ser feita a despesca. Mas Dos IPs. é essa questão dos IPs, né? Então a arborização é uma bandeira que eu tenho desde que eu vim para a política pela questão ambiental. Desde 2003 eu participei de uma ONG, ajudei a fundar uma ONG ambiental, né? Nós trabalhamos muito forte nessa política ambiental. Se Cascavel hoje tem coleta seletiva, se tem algumas ações mais enfáticas na questão ambiental, a gente, através da entidade lá atrás, junto com o Amigo dos Rios, as outras entidades, fomos muito fortes na reivindicação disso, na atuação junto ao Conselho Municipal do Meio Ambiente, nas políticas públicas, na questão dos orçamentos para a Secretaria de Meio Ambiente, buscando esses avanços para a cidade. Então é uma trajetória desde 2003, né? E a arborização, a entidade que eu fazia parte, o reflorestamento era um dos focos, um dos pilares dessa entidade. E o cuidado com o resíduo e as águas, né? Mas as árvores sempre foi nossos meninos dos olhos. Então, andando pela cidade e vendo ipê florido e tal, e passando lá pela Barão do Rio Branco, né? Não era na Pequenina, Barão do Rio Branco. É aquele ipê florido diferente. Não era nem rosa, nem amarelo, né? E nem o roxo, nem branco. Ele estava mesclado, né? E aí levamos lá a engenheiro florestal, foi retirada a semente, está sendo feita uma experiência, as mudas germinou a semente, né? Estão sendo avaliadas, separadas essa condução dessas mudas para que veja se quando elas adultas vão fazer também a mesma florada. Ou se essa florada diferente que ocorreu, ela foi fruto de uma polinização, né? De uma espécie de outra que trouxe essa característica de flor diferente. IP Damasco. Damasco, né? Rapaz, tô bom de memória, hein? É, IP Damasco, Nossa. né? Então, assim, mas ele é raro isso. Então, assim, e aquele IP lá, pode, na época da floração dos IPs, pode ir lá na Barão do Rio Branco e verificar. É lindo, muito lindo. Se não me engano, encontraram 3, né? Tinha mais 2 na cidade. As outras, os 2 eu não lembro mais os endereços, mas tem 3. Caramba. Então, assim, é uma coisa, assim, diferente, né? E até nós sugerimos para nossa engenheira florestal lá fazer esse acompanhamento, né, no viveiro com essas mudas para fazer toda uma análise, né? Até fazer um documentação desse processo para ver se a gente conseguia reproduzir essa semente em mais diferente, né? Então são coisas que durante a gestão da secretaria a gente atravessou por tudo isso, né? Eu acho que os avanços que nós tivemos nos ecopontos, quando eu peguei a secretaria já tinha sido construído 2, nós construímos mais 4, né? Hoje recebi a publicação que foi o prefeito publicou a política do sustentar, que é o pagamento por triagem para os cooperados, as cooperativas. Dependendo do volume que eles fazem a triagem, eles vão receber por tonelada, porque o preço está muito lá embaixo. Então, trazer dignidade para essas pessoas, para que elas possam ter uma qualidade de vida através do seu ganho, né, da sua renda junto nesse trabalho, vai fomentar, importante na sociedade, né? Além da função super importante, nós vamos estar fomentando o desenvolvimento Sim. dessas cooperativas, o desenvolvimento dessas pessoas, né? Nós não queremos que as pessoas fiquem sempre no mesmo, que elas evoluem, pode ser dentro do mesmo segmento, mas que esteja uma evolução tanto social como também profissional dentro do setor e que esse processo repercuta, né, na política pública do município e ganhe o ganho ambiental lá na ponta, que se nós não mandarmos esse material para o aterro sanitário, nós estaremos prolongando a vida útil do aterro. Com isso nós estamos economizando, ganhando. O foco econômico ele está vinculado a toda essa estimulação socioambiental aqui na base, né? Então hoje foi publicada uma luta aí de muitos anos, que a gente, muitos meses, né, trabalhando em cima disso, mas era de anos também que a secretaria, lá em 2021 nós chegamos, a gente já tinha esse objetivo,
Mas é uma construção que depende muito da elaboração de lei, atendimento à legislação e da disponibilização do recurso também, né? Então agora, hoje publicado isso, nos próximos dias provavelmente essas cooperativas já vão estar sendo inseridas nesse processo, uma melhor remuneração para elas, para ter qualidade de vida e motivação para estar trabalhando nesse setor. Então, com certeza vai dar certo agora. Parabenizar aqui, aproveitar o prefeito pela visão, pelo apoio que ele tem dado à Secretaria de Meio Ambiente, que me deu também enquanto estive lá. Nem tudo a gente conseguiu fazer, porque as demandas são muito grandes, mas muitos avanços nós tivemos, né? Você vai pegar, além dessa questão dos ecopontos, pega a geração de energia pelo biogás do aterro sanitário. Em 2021 nós tínhamos uma geração de 150 kW, que desde 2017 ele veio aumentando. Foi construída uma nova rede de absorção dessa energia no aterro e alimentar a rede principal da Copel. Então foi criada essa rede e foi aumentado os geradores. Nós dobramos a capacidade de geração de energia do biogás de 2021 para 2022, né? Tanto é que o ministro do Meio Ambiente veio conhecer esse trabalho que nós fazemos aqui, essa ação, né, de geração de energia, que nenhum outro município do Brasil faz o que Cascavel faz, né, gerando energia através do biogás. Claro que algumas empresas particulares têm esse modelo de gerar isso, mas poder público é o único no Brasil, tanto é que o ministro veio aqui conhecer. Então, isso alimenta, aí são 40 escolas que recebem compensação de energia devido a essa energia gerada no aterro. Todos os espaços da Secretaria de Meio Ambiente, inclusive os ecopontos, a energia que eles consomem lá, nós abatemos com a geração do biogás lá no aterro. As praças, os chafarias que consomem bastante energia, o lago municipal ali na parte da Secretaria. Quando eu estava lá na Secretaria, eu falava para ligar lá do sol e já ia ter gente falando assim, tá gastando dinheiro público só para ver arco-íris, né? Mas aí tá explicado, tem o biogás. O biogás que compensa essa energia. Claro que ele é uma compensação. Nós tivemos uma economia, então, nos cofres públicos por isso, e aproveitando esse gás que poderia ser lançado da atmosfera, trazendo um impacto negativo aí para a atmosfera. Então, a gente reduz isso lá na base. Então, isso é um trabalho de sustentabilidade, né? Isso é desenvolver entre várias secretarias, né, Ney? Você que esteve aí à frente, acho que o Paranhos ele foi assertivo nisso, né? Várias secretarias trabalhavam integradas, né? Você pega, por exemplo, vou pegar o evento que acho que foi aquele evento que teve no ano passado lá dos alunos lá. Não vou lembrar, foi lá no Centro de Convenções, que acho que foi o Ivonete Pico, ele colocou, aí eu lembro que eu fui lá, cara, eu tive uma aula de meio ambiente com uma pessoa lá, que ela falou que o evento todo ia ser feito nas normas do meio ambiente, até uma certificação ambiental naquele evento. Que legal. Isso é um pensamento, tipo, fora, né, que não se pensa, faz um evento e onde é que vai ser descartado o lixo, que se dane, né? E o pensamento é muito integrativo nesse sentido. Acho perfeito. Eu acho que ali na Secretaria de Meio Ambiente, né? Você que foi secretário, você tinha 2 grandes desafios, né? Ao meu ver. Acho que o primeiro deles era resolver um problema latente, que é o tal do lixo, né? O contrato de lixo Cascavel, que caiu bem nessa gestão. E vocês tiveram tiveram consultoria, né? O pessoal acha que é FGV, veio. É da FIP. Da FIP, desculpa. E a outra parte era a instituição da chamada Moeda Verde. Moeda Planeta, né? Como é que tá isso daí? Esses 2 pontos que são pontos bem sensíveis. E são críticos, né? Então, o modelo, o que nós pensamos? Quando estava finalizando o contrato atual do lixo, né? Que chama do lixo, mas é da limpeza urbana e arborização, roçada, coleta e gestão e destinação do resíduo, inclusive da coleta seletiva, de grande parte da coleta seletiva, está tudo contemplado nesse contrato, né? Então, são vários serviços que são estabelecidos dentro do mesmo contrato. Nós, prefeito, por determinação do prefeito, nós tivemos essa consultoria para nós tornar um modelo sustentável e com alguns serviços e melhorias que o poder público local não conseguiria investir. Então, nós partimos por uma recomendação do próprio Marco Legal do Saneamento, que é a lei federal, que as cidades acima de 100 mil habitantes
trabalhem de uma forma, além de fazer essa concessão de serviço, num modelo de PPP. Para que os investimentos, claro que não é a realidade de Cascavel. Só um pouquinho, PPP, parceria Por privada. Exato. Por quê? Quando existe a parceria privada, é para que os investimentos que precisam ser feitos na área do saneamento, que o resíduo, a gestão, todos eles são colocados, o resíduo ele faz parte do saneamento, ele é feito pelo investimento privado, da concessionária. Ele faz o aporte e o município vai pagando ele parceladamente ao longo de 10, 20, 30 anos, conforme a legislação e o contrato estabelecido. O que nós temos de realidade nisso tudo, né? Cascavel, ele é referência na gestão de aterro, ele é referência na coleta de resíduo, de reciclagem, de ecopontos e tudo. Então, nós estamos à frente de milhares de municípios do Brasil. Então, o que essa recomendação vinha para fazer através das PPP, porque muitos municípios ainda estão na era do lixão, né, de levar lixão, não tem aterro sanitário, né? Quando nós estamos pensando aqui de extinguir o aterro sanitário, tem muitos municípios que não tem nem o aterro sanitário ainda. Então, essa política geral do Brasil, ele tem essa recomendação de fazer a PPP. E nós, para seguir essa modalidade e também para incrementar e melhorar ainda mais a limpeza pública da cidade, nós temos um conceito do governo municipal que é a cidade limpa. Né? Você pode ver nos nossos slogans aí da Secretaria do Meio Ambiente, a cidade limpa. Nós queremos a cidade limpa para ter qualidade de vida, não ter problema de dengue, não ter outros problemas, né? Outros vetores. Então o prefeito falou, vamos fazer um modelo sustentável, fazer uma inovação, fazer mais inovação do que nós já temos. E aí a FIP veio com essa consultoria, trazendo um modelo que nós não tínhamos experiência de fazer PPP no município ainda. Então veio com um know-how aí da área, trazendo essa consultoria. Na realidade, tudo que foi recomendado pela FIP, tudo que o próprio Tribunal de Contas exigiu que a gente alterasse no modelo do edital da licitação, o município publicou esse edital, né? E agora está aguardando o parecer do Tribunal de Contas. Nós não podemos, o município, não é nós, eu não estou mais na secretaria, né? Então, assim, o município não pode dar nenhum passo, né? Se o Tribunal de Contas não se manifestar a respeito disso. E o município fica engessado nesse ponto. Aí teve a mudança da Lei 866 para 1433 agora. Tem uma série de coisas burocráticas e uma das frustrações que eu tenho enquanto secretário, e eu acho que é do prefeito também, de nós não ter conseguido resolver esse problema, desse novo modelo que nós queríamos implementar na cidade, né, para já tivesse começado há um ano atrás. Sim. Para nós evoluir um pouco mais, se tornar mais referência, dar mais qualidade ainda a esse serviço. Porém, nós estamos o município está nessa dependência. Quando não tiver o julgamento lá, não se anda aqui. Esse negócio de PPP é muito interessante. E a outra coisa que você me... Desculpa, pode falar. Não, eu só ia fazer um parênteses sobre esse negócio da parceria público-privada. Eu lembro que quando eu fui para a Austrália e estudei um ano lá, estudei algumas matérias de engenharia, enfim. E eu lembro que a gente tinha que fazer um projeto que envolvia a criação hipotética de uma ferrovia, enfim, etc. E nós tínhamos que levantar quais eram os melhores modelos. E o melhor modelo era a PPP. Porque você captava recurso da esfera privada, né, as empresas, você captava o dinheiro das empresas e você liberava uma concessão por alguns anos, só que o município, enfim, não ficava, o Estado, né, não ficava atrelado à questão de riscos e nem de custos administrativos ou operacionais. O governo de São Paulo tem feito muita PPP. Muito PPP. Até para praças e tudo mais. Né? Que as pessoas são bem exatamente. contra isso, mas se você parar para analisar, para a empresa é bom, para a cidade é bom. É uma terceirização de uma formatação diferente, né? Com obrigações da empresa que ela precisa investir antes. Ela concede o espaço por um determinado tempo. E outra, né? A empresa muitas vezes... Publicitariamente... a empresa muitas vezes tem que investir muito em inovação e tecnologia para poder reduzir o custo dela. Uhum. E ela acaba melhorando o serviço. E uma das possibilidades era melhorar a gestão do próprio aterro. A nossa ideia era que o aterro sanitário ele fosse reduzindo, né?
com tecnologias novas que tem à disposição, Sim. que essa concessionária ela tem muito mais agilidade em trazer tecnologias novas e implementar. Basta fazer uma autorização do município que ele possa fazer algumas alterações contratuais, né, um reequilíbrio que é chamado, né, para fazer essa antecipação. O poder público ele é muito engessado e moroso nessas ações. Então a concessão, a partir do momento da PPP, ela se torna mais ágil nessas transformações que a tecnologia nos apresenta no dia a dia. E também tem uma agência reguladora, né? Nós tínhamos contratado, o município contratou a GEPAR, colocou já no processo como agência reguladora do contrato, né? Do futuro contrato, caso ele esteja. Então, assim, é uma coisa que muitas coisas boas teríamos os PEVs, né? A ampliação da coleta seletiva que hoje, aproveitar e falar um pouquinho da coleta seletiva, né? 4% é a média, 3 a 4% do Brasil faz coleta seletiva. Nós pegamos a secretaria, estava com 6 a 7% de tudo que é coletado, a secretaria coletava e não mandava. Hoje nós estamos em 12. 12 é 3 vezes mais do que a média do Brasil, Cascavel faz na coleta seletiva, através da educação. Hoje as pessoas reclamam porque se o caminhão da coleta seletiva não passar, a população está preocupada. É o meu caso. Eles já reclamam, mas isso é bom. Reclamei, viu? Viu? Claro, Vezes já. Isso, por um lado, é um bom sinal, porque as pessoas estão preocupadas em fazer a separação. Sim. Antes ninguém se preocupava, levou, não levou, vai para o aterro. Não, eu estou separando, eu quero que vá para a coleta seletiva, não quero que vá para o aterro. Exato. Então, se tem um problema na gestão ali, a gente já tem que identificar o problema e solucionar ele. Então, você chama a empresa, notifica a empresa, ou a cooperativa, dependendo do condomínio, a cooperativa que faz a coleta. A gente tem que ajustar isso para ela acontecer. Então, a sociedade está ajudando. Então, Cascavel, imagina nós aí, dobramos, né, a coleta seletiva com os ecopontos, todo um conjunto, né? E como você falou da Secretaria de Trabalho Integrado, né, o conceito, o slogan nesse sentido do governo municipal é: nós somos um só governo. Sim. Né? Nós não é cada secretaria trabalha para si. Nós temos que ser um só governo. O objetivo nosso é a população, né? Atender bem a população. Então, a questão da coleta seletiva, no processo PPP, a empresa, em 3 anos, ela tem que chegar a 35% da coleta. De 12 que nós temos hoje, ela tem que passar para 35%. Então, olha o avanço que isso significaria e o aumento, se nós continuássemos nesse modelo de aterro, a quantidade de aumento da vida útil do aterro. Porque o aterro sanitário não é o problema o peso, a tonelada que vai. O problema é o volume. E o volume que impacta na célula, que toma o espaço. Mas e aí, né? E aí qual que é o futuro pro aterro sanitário? Porque você vai continuar tendo o descarte natural das coisas. Então não é... beleza, primeiro passo, coleta seletiva. Qual é o segundo passo? O segundo passo é todo o rejeito que vai para o aterro, que ele não... Você pode aproveitar a energia do biogás, da parte orgânica, né? A parte orgânica ela se decompõe em biogás, que a gente já aproveita, e você pode transformar tudo isso em energia. Hoje tem tecnologia que você pode fazer, transformar todo esse material através da pirólise, que é chamado, né? Você pode fazer, ou tem o plasma, que são outros tipos de tecnologia que são colocados, que você transforma tudo isso, e o resíduo é praticamente zero. Você transforma tudo isso em energia elétrica. E isso estava dentro da PPP também, que se a empresa transformasse, vamos extinguir o aterro, eu vou aplicar uma tecnologia, de toda a transformação do resíduo que vai para lá. Né? Seja, hoje nós temos a colocação da compostagem, porque é uma exigência do nosso plano de resíduos do município, tem que ter uma parte de compostagem, mas se tivesse essa mudança de fazer toda esse aproveitamento, isso geraria uma receita acessória para a concessionária. Se essa empresa recolhe essa receita acessória, desimpacta o que o município tem que repassar no mês. Então, assim, 50% de tudo que ela gerar no aterro sanitário fica para o município, e desses outros 50% que ela fica para ela, nós desimpactamos o que o município tem que pagar no mês. Isso é chamada de... Isso está previsto nessa nova concessão. E nós não conseguimos... quando eu falo que é uma frustração, Ricardo, você entende?
porque tudo isso a gente não conseguiu colocar em prática. Mas executar, Né? aí só falta Mas execução, o né? futuro, esperamos que dê certo, esperamos que os futuros gestores e os futuros secretários de meio ambiente e É um prefeitos desafio pro consigam, próximo prefeito, os próximos secretários de mas meio ambiente. deixamos isso costurado, alinhavado para que dê certo, para que tenha esse Legal, retorno. Porque na verdade tá pronto. E O próximo pouco- secretário do meio ambiente e o próximo do ano que vem, né? E o próximo prefeito é só executar. Então, e essas coisas, é importante esse debate, essa fala, porque assim, poucas pessoas têm o conhecimento disso. Eu mesmo nem fazia Poucas ideia pessoas têm conhecimento disso. E a gente foi pouco explorado, né? E chamado para fazer esse debate na essência do que significa toda essa... Muitas vezes a mídia quer criar polêmica. É um problema, não sei o que. É o contrato lixo. Eu vi falar assim, mas vocês pagam demais pelo contrato pela limpeza da cidade, pelas coisas assim. Falei, poxa, por que a pessoa que está dizendo que é muito não participa do processo licitatório e oferece todo esse serviço por um valor menor? É essa a resposta que a gente tem que dar, viu? Eu já fiz esse questionamento, viu? Se você acha que está muito caro, se propõe, vai lá e executa o serviço por um valor menor. Porque, claro, o município coloca a licitação. Nós não tem as questões que são legais, não é nós que definimos o preço. A gente faz um estudo em cima e estipula o mínimo e o máximo da situação, né? Uma coisa que me chamou muita atenção na questão do PPP é que quem assume o risco do negócio é a empresa. É a empresa, é a concessionária. Assim, vem no vendaval, caiu um raio, não sei o que, destruiu tudo. A empresa tem que arcar com tudo. Tem que arcar com tudo. Sim. Ô Ney, pra gente passar essa parte, falou de Coavel, falou de SEMA, e agora você tá como vereador. Você está vereador. Você foi eleito, se licenciou para assumir a Secretaria de Meio Ambiente e está vereador há quantos dias? Desde o dia 3, hoje é 21 dias. 21 dias. É porque tem a desincompatibilização, né? Não, tudo bem, uma questão. E é pré-candidato a vereador também. Então, além de ser vereador, é pré-candidato a vereador. Conta pra nós, como é que foi esses 21 dias? Você já havia sido vereador antes, tem experiência com isso, mas como é que é esse daqui pro final do ano? O que dá pra fazer como vereador? Olha, primeiro, né, assim, me sinto uma pessoa privilegiada, né, e muito tranquilo, contente e seguro do que a gente faz. Porque sempre eu vejo assim, quem está no serviço público, ele tem que estar aqui para servir. Eu não trabalho para mim, eu trabalho para servir a população, né? Claro que a gente tem nossas limitações, tem as frustrações, mas tem os ganhos. Como a gente coloca quanta coisa que desses dois assuntos que nós tratamos, a gente conseguiu contribuir e ajudar. Claro que eu já tinha uma experiência dentro do bombeiro, da gestão pública, né? Quando eu trabalhei no Corpo de Bombeiros por 26 anos, 18 anos eu fiquei no setor de gestão logística, financeira e dos recursos do Corpo de Bombeiros, que é atrelado parte ao Estado e parte ao município. Então a gente já tinha uma visão administrativa, né? Pela minha própria formação de base, lá de técnico de administração da empresa, a gente tinha uma noção do que é a administração, né? Quando eu vim para a Câmara, a gente foi para o Legislativo, então fazer leis. Na minha época, eu fiz 14 projetos de leis, né? Alguns sozinhos, outros com a assinatura de outros vereadores, inclusive a política de castração de animais, nós começamos em 2014. De castração de animais, dos cães e gatos, né? Foi a primeira lei, fui um dos proponentes, junto com mais 3 vereadores, que a gente foi proponente dessa lei. Saúde pública, da saúde, como enquanto saúde pública, né? E voltando aí, passando por essa experiência, 7 anos por 3 secretarias, é claro que essa bagagem, esta experiência, né, de várias áreas, ela traz um conceito diferente do papel, né, que tem o executivo, do papel que tem o legislativo, entendendo os seus limites, entendendo as suas possibilidades de um colaborar com o outro poder, mas ele é diferente, né? Eu falei esses 21 dias que eu voltei para a Câmara agora, eu estou me reabituando a fazer ser legislador ali, né? Porque ele é diferente. Quem tem a gestão, a execução na mão, ele tem um pouco mais de facilidade de dizer, não, olha, se sim, se dá para fazer, eu posso fazer, então vamos fazer, né?
No legislativo, eu crio legislação e eu solicito para que o órgão executivo implemente alguma política, Sim. implemente algum Sim. serviço, alguma coisa. Então, ele é diferente e eu tenho que ter, claro, de qual que é o meu É papel um trabalho completamente diferente, né? de fiscalização, né? Então, agora eu sou um fiscalizador, Sim. embora eu já sempre tive essa preocupação. Agora o Ney vai lá falar com o Ailton, vai fiscalizar o Ailton. Eu vou Mas fiscalizar agora ele. Eu quero saber. Assim, nos 3 anos que eu fiquei na Coavel, todos os 3 anos minhas contas foram aprovadas pelo Tribunal de Contas. Não tive nenhum problema quando eu estava na Secretaria de Agricultura. Parabéns. E espero não ter nenhum problema na Secretaria de Meio Ambiente também, porque a gente faz com responsabilidade. Muitas vezes o próprio Legislativo faz cobranças ao Executivo e que o Executivo não pode fazer porque ele tem uma prerrogativa legal de fazer as coisas. Então ele não pode fazer simplesmente porque ele quer. Tem que observar se a lei prevê, né? Então, a gente poderia dar vários exemplos nesse sentido. Tem uma certa discricionalidade do Poder Executivo, né? Mas ele tem limites também. Tem limites. Então, nesse entendimento, eu vejo assim, eu vim para a política por algumas bandeiras. Primeiro, ambiental, né? Porque eu desenvolvi esse trabalho, fui professor de geografia e história, então a gente começou a se envolver com o movimento ambiental dentro do Corpo de Bombeiros. Bombeiros têm uma ação ambiental interna dentro da corporação, tem esse entendimento da importância do cuidado, porque quem lida com a enchente é o bombeiro, quem lida com as tempestades é o Corpo de Bombeiros. Então a gente foi criado com as queimadas, né, as intempéries. Geralmente reflete com os cães que na época estava atacando a rua, o bombeiro tinha que ir lá pegar o cão e levar para onde? Levava às vezes para o quartel, porque não tinha para onde levar. Isso desde 87 eu lido com essas questões. Então, assim, tem muitas pessoas que falam, ontem conversando com uma pessoa que é cuidadora, daí ela falou que é protetora, né? Que esse é o conceito que é criado. Daí eu falei, desde 87 eu lido com essa. Ela falou, nossa, eu tô há tantos anos, achei que eu era velha já nessa área. Eu falei, eu conheço esse problema desde 87 que eu entrei no bombeiro. Que a gente já lidava com esses problemas, né? Que a gente sempre brigou para ter um espaço, para poder melhorar, para ter uma política pública voltada a isso. Então essas bandeiras que é a questão ambiental, uma das bandeiras que eu comecei e tive quando eu estava na vereança em 2016, que foi a agricultura, né? Eu não tinha antes, embora eu seja agricultor, eu vim da roça, né? Me criei trabalhando na roça, e quando eu vim para Cascavel trabalhando com bombeiros, antes disso tinha sido agricultor. E eu me envolvi porque a Comissão de Meio Ambiente e Agricultura da Câmara eram juntas, trabalhava os 2 temas, agricultura e meio ambiente. Como eu trabalhava o tema meio ambiente, eu comecei a me envolver também com os problemas da agricultura, da política agrícola. Tanto é que em 2013 nós começamos a trabalhar o orçamento que era destinado à agricultura, junto com o CONDER na época. Em 2016 nós tínhamos triplicado o orçamento destinado à agricultura, com emendas do município, com brigas e mudanças na exigência da destinação nessa parte que é a força motora da nossa economia, que é a agricultura. Então, essa bandeira da agricultura é uma que está junto comigo. Hoje mesmo eu fui fui rever uma estrada que a gente começou, até mostrei para o Ricardo antes as fotos, uma adequação de 8,5 km de adequação e colocado a pedra graduada. Está lá a estrada, é quase que fosse uma base já para fazer um asfalto em cima. Funciona muito bem, é uma estrada viável, e com isso, quando eu estava na Secretaria de Agricultura, eu tive autorização do prefeito para adquirir um britador que brita 5 tipos de pedras. Desapropriamos uma área de pedra para ter a pedreira própria do município, com esse pensamento, deixei como legado isso na Secretaria, para fazer a adequação de estrada com a pedra graduada, já preparando para o futuro um asfalto, uma base para asfalto. Porque hoje fazer asfalto para todas as estradas, 3.500 km de estrada rural, é meio que impossível para a gestão. Dá para fazer uma parte, mas não tudo uma vez. Mas quando você faz 10 km de asfalto, você pode fazer 30 ou 40 quilômetros dessa modalidade. E que atende, é uma estrada que você pode fazer manutenção durante o pós-chuva, já molhado mesmo, você pode fazer essa. Depois eu vou mostrar a foto para você, Rogério. Tá lá a estrada, fui lá comprovar uma ação que a gente fez lá na época que eu passei,
e com a grande alegria dizer, olha, dá certo, dá para fazer. Então essa luta eu vou ter porque eu defendo o produtor rural, a agricultura familiar, a grande propriedade. Eu acho que a produção rural ela precisa ser incentivada porque é a produção de alimento, é a nossa economia. Então vou continuar defendendo essa bandeira, a bandeira ambiental. Quero uma cidade sustentável, uma cidade que atenda as políticas públicas, todas elas voltadas à questão ambiental. Eu, quando fui vereador também, fiquei 4 anos na segurança e trânsito, na presidência da Comissão de Segurança e Trânsito. Eu vejo que e fiquei 3 anos na Frente Parlamentar da Saúde, participei da CCJ também, fiquei acho que 1 ano e meio na CCJ e outras comissões que não recordo agora. Mas a segurança e o trânsito são dois setores que impactam muito a saúde. São áreas que, claro, o trabalho que está sendo feito hoje no trânsito é de referência, é importante, mas mesmo assim um acidente ele impacta lá no atendimento do hospitalar, né? Ele tira a vaga de uma pessoa que está lá às vezes na fila de espera para fazer uma cirurgia. Então são temas que tanto a segurança, que é uma coisa de responsabilidade de todos nós, né? É um problema social grande no país. Eu vi o desespero esses dias de um secretário de Estado falando, ou nós se abraçamos, ou todas as entidades, todas as polícias, todas as forças de segurança, o judiciário abraça a causa junto com o mesmo objetivo, ou nós vamos perder para o crime. Então, assim, é uma preocupação com as futuras gerações que nós temos. Então, o que eu espero? De contribuir no meu papel, no pequeno espaço que eu tenho da Câmara de Vereadores, de fomentar essas políticas, de ajudar, de ser colaborador. Na questão ambiental, eu vou rever uma lei, fazer uma lei complementar da resíduo da construção civil para o reaproveitamento. Eu fiz essa lei em 2015, se não me engano. Vou dar uma revisada nessa lei, agora com uma visão de gestor da secretaria. Vou conversar com a equipe, fazer uma remodelada nessa lei, para a gente melhorar ainda mais, porque hoje nós fomentamos e cumprimos a lei de fazer a coleta do resíduo da construção civil, e as usinas transformam lá e fazem um processamento. E o que você faz com esse material? Então nós precisamos incentivar que essa cadeia, que essa economia circular, ela volte para a circulação e transforme em renda, porque senão onde que nós vamos ficar? Só vai armazenar. Nós precisamos integrar ela nessa economia circular. Então essa revisão dessa lei, eu quero retomar isso, né, para que a gente possibilite aí uma facilitação, sendo processado o material, uma autorização para utilizar em estrada rural, de forma de quantidade de metragem como se fosse uma brita. Então dá para avançar. Vou atender várias políticas, vou atender o social, o econômico lá, o problema das empresas, vou atender a agricultura e vamos atender também a parte ambiental. Então dentro de uma mesma lei. E eu vejo assim que sou pedagogo também, as questões de educação, elas são importantes para uma sociedade, né? Sempre defendo isso, que a educação, a vida, são temas que a gente precisa estar debatendo sempre, mas com muita coerência, com muita serenidade, com aprofundamento no conhecimento, estudar a legislação. Tudo, né? A educação porque existem algumas disparidades, que eu vejo que o problema hoje do gestor, até falei esses dias já na Câmara e nas primeiras falas que eu tive lá, que tem alguma coisa de errado na nossa legislação federal, principalmente com os gastos. O que o serviço público, principalmente na área municipal, oferece para a sociedade? Serviço. Tudo é serviço. A educação é serviço, a saúde é prestação de serviço, né? O meio ambiente é prestação de serviço. É o servir, né? É o serviço. E o Tribunal de Contas, através da Lei de Responsabilidade Fiscal, 2001, que precisa ser alterado, do meu ponto de vista, e aí nós temos que pegar os deputados federais, senadores, para pegar isso e sensibilizar. Foi uma legislação que ela veio para tentar segurar uma situação... Os desmandos. Uma situação meio escandalosa no Brasil na época, né? Isso, falei exatamente isso. Para não ter os desmandos de gestão, passar a responsabilidade para a próxima e os custos também, precisava isso, mas hoje... Toque de caixa, agora precisa de um remendo, vamos dizer. Mas, por exemplo, é impossível que o prefeito faça a gestão de uma cidade podendo gastar só 52% do seu orçamento em prestação de serviço.
que são as pessoas. Vou pagar lá 1.800 para um enfermeiro, né? Por exemplo, um auxiliar administrativo, um pouquinho mais de um salário mínimo. Não vai achar profissional, não vai achar profissional. Então nós precisamos não comprometer, mas se nós tiver 30% de investimento em infraestrutura do recurso municipal, né, e mais os aportes que o Estado e o governo federal tenha que fazer no município para infraestrutura, mas poder liberar o município a melhorar essa prestação de serviço. Não adianta eu construir um parque se não tiver o guarda patrimonial para cuidar. Se não tiver um guarda ambiental lá para ajudar. Então, essa manutenção precisa estar. Claro que a manutenção física, ela entra na infraestrutura, né? Mas o gasto com o pessoal, se ficar nesse cenário que nós estamos vivendo hoje, o poder público vai ficar prestando um serviço que às vezes não é a qualidade que nós precisamos. Nós temos que prestar o serviço de uma forma de muita qualidade. E como é que não vai valorizar o professor? O professor hoje ele é valorizado, ele tem uma diferenciação já aos demais servidores do município. Mas eu não posso desguarnecer as outras políticas públicas. É isso que eu quero me referir, né? Que todas as políticas públicas são importantes. Se eu invisto no esporte, no meio ambiente, eu estou investindo em saúde. Tudo vai dar resultado lá na Se eu invisto no trânsito, eu vou investir em saúde, eu vou investir em segurança, né? Então, todas as políticas são importantes, mas nós temos essa lei federal, constitucional, que é federal, que mesmo limite prudencial, mas se for para saúde e a segurança e educação, você pode contratar. Então, mas aí quando sai do limite prudencial, eu não posso contratar de novo porque eu já atendi essas duas políticas. E são os... precisa evoluir conforme a sociedade vai evoluindo, né? E aí, e assim vai, é assim que precisa acontecer. Você pega algumas leis aí que nós estamos, que são aplicadas hoje, que você percebe que são ultrapassadas, tanto na gestão pública quanto em outros setores, né? Exemplo disso, Rogério, é quando eu estava no Bombeiro ainda, eu participava de licitações, né? E a Lei 866, ela garantia o mais barato, mas nem sempre garantia qualidade. Você entende? E eu sempre falava, e quando eu estava de vereador, eu falava, olha, essa lei precisa ser mudada, essa lei precisa ser mudada. Mas acho que muito mais pessoas além de mim falaram, né? Tanto é que mudou, que veio a 1433 agora. Que não é comprar o mais barato, você tem que comprar o melhor produto pelo menor preço possível. Agora não adianta comprar gato ensacado, né? Deixa eu só te falar uma coisa, você falou que você foi bombeiro. Depois no off aqui, quando nós parar a gravação, nós temos uma ideia de um projeto de lei aí. Não é verdade? Eu lembrei disso aí. Temos uma super sugestão. Legal. Eu ia até falar, Castilho, assim, vamos perguntar pro Ney. A gente sempre pergunta pra todo mundo qual é a Cascavel que você enxerga do futuro, mas pra mim isso já ficou muito claro. Sim. Pra mim isso já ficou bem claro qual é a Cascavel que você enxerga. Você deu exemplos na educação, na segurança, no meio ambiente, em todos os setores praticamente que foram. Ney, hoje você está então como pré-candidato pelo PRD. Me filiei ao PRD, né? Eu era do PV. Daí houve essa migração, né? Essas danças das cadeiras aí nos partidos. Eu sou do grupo lá, então um grupo político já desde que eu vim para a política, e esse grupo todos estão no PRD. Então nós somos no PRD. Como eu te falei, Rogério, eu quero deixar meu mandato assim, esse pouco tempo que eu tenho ainda no Legislativo, em favor de todas essas bandeiras que eu sempre trabalhei. Sempre defendeu, né? Sempre defendi. E outras que vierem, toda demanda que faz bem para a construção de uma sociedade melhor, meu mandato vai estar sempre à disposição, né? Eu não gosto muito de trabalhar muito para beneficiar um segmento só. Esse tipo, eu acho que o assistencialismo é uma coisa que a gente tem que banir da política. Nós temos que fazer discussões dos problemas que a sociedade precisa enfrentar junto, né, para que a gente supere tudo isso, que a cidade que a gente almeja seja uma cidade que vai atender todas as gerações, que vai atender todas as pessoas, né? E sempre eu uso muito a palavra qualidade de vida, né? Desde na entidade aqui da URU, que a gente fazia algumas palestras, a qualidade de vida, e a própria ONG tinha no escopo dos seus pilares, da sua filosofia de atuação,
a busca da qualidade de vida, né? O entendimento, né, que a arborização ela é importante para a cidade. Muitas pessoas não vê com essa holística, né? Você tem que ter esse entendimento de que os recursos hídricos eles são finitos se nós não cuidar, né? E que a gente precisa avançar muito nisso. E a questão dos problemas, quando eu falei de enchentes aqui de bombeiro, das experiências que a gente teve, a impermeabilização do solo de forma... Por que existe uma lei que você só pode ocupar no seu solo X%? Aí você constrói, você respeitou, mas vai lá e coloca uma calçada de concreto em tudo o resto. Para onde que essa água vai quando chove, principalmente com essas mudanças climáticas que nós temos, né? Essa água vai ir uma vez só para as baixadas da cidade, para os rios, não tem ponte que suporte, não tem alagamento, coloca vidas em risco por causa da falta de responsabilidade. E aí eu cobro muito, Ricardo, você que é da engenharia, e já falei com as classes dessa área, que a gente precisa trazer para essa discussão, né, para o palco, também, né? Os próprios profissionais, né, que eles têm que alertar lá o mestre de obra, a empresa que constrói, porque às vezes nem sempre o profissional que fez o projeto, ele consegue acompanhar de perto as suas obras, né? Então é uma responsabilidade que a gente tem. Se nós quisermos uma cidade, um planeta melhor, né, uma cidade melhor, porque eu digo sempre, o crescimento não é sinônimo de desenvolvimento, se ele não for pautado na sustentabilidade, no seguimento das leis. Então, as leis não foram escritas para não ser cumpridas. Se elas foram escritas é porque elas tinham um objetivo, né? Então, nós temos que trabalhar com essas duas palavras buscando ser sinônimas. Crescimento com desenvolvimento. E aí nós vamos ter a solução de muitos problemas, que as cidades precisam ser resilientes, porque os problemas climáticos, essas questões aí, a tendência, infelizmente, elas se agravarem para o futuro. Sim. Nós não sabemos o dia de amanhã nunca. Nós já tivemos as experiências passadas. O futuro é meio incerto para nós, porque a gente não tem uma bola de cristal. Mas pelo histórico, pela sequência dos acontecimentos, a gente sabe que a gente está suscetível e sujeito a esses problemas, às mudanças climáticas, aos temporais, e a gente precisa se preparar para isso. Como é que é feito nossas construções, como é que é nossos refúgios, se caso precisar, né? Então tudo isso tem que começar a ser pensado. Nunca vai dar terremoto aqui? Não sei até quanto. Nunca vai dar um vendaval, um temporal forte aqui? Né? Nós temos que se preparar. E para quem quer acompanhar você... conhecer melhor tuas ideias. Fala as redes sociais, acho que o telefone, o gabinete aberto. Como é que o pessoal consegue acesso ao Ney, conhecer o Ney, trocar uma ideia com o Ney? Eu assim, fiquei um pouco afastado das redes sociais nos últimos anos, assim, mais compartilhei as ações do próprio município, mas eu, assim, quando eu estava na Câmara anteriormente, todas as minhas ações, hoje você pode ir no Facebook lá, tem a página Ney Averotti, vereador lá, que está todas as minhas ações que eu fiz na época estão registradas na minha página, né? Então vou retomar essa página agora. Eu tive um problema de aparelho celular esses dias, né? Quebrei lá e eu não lembrava mais a senha do Facebook, do Instagram, de nada. Consegui recuperar agora. Então, assim, estou no planejamento de voltar ativo agora, porque assim, agora eu mostro o meu trabalho, né? Eu acho que eu fazia parte de um governo e eu sempre respeitei isso. Eu acho que o resultado do trabalho não era só do Ney, ele de todo um governo, né, de toda uma equipe. Então acho que os méritos eram de todos e principalmente do nosso prefeito, que coordena todas essas ações. Então eu nunca gostei de publicar muitas ações que a gente fazia pessoalmente, mas compartilhava essas ações do município. Então agora é voltar a isso, né, voltar a fazer, publicar as ações. Não são muitas aí que é para o futuro, mas as passadas, né, aquilo que a gente pensa, defende, eu vou estar colocando sim nas redes sociais. Né? Eu tenho o Instagram, né, que é o Averotti Ney Hamilton, e a página do Facebook é Ney Hamilton Averotti, né, só pesquisar. Sempre aberto para quem queira lá passar lá, trocar uma ideia, conversar. Sempre o gabinete muito aberto, sempre tive essa porta aberta para todos que vieram sugerir, questionar, propor, fazer uma visita também, tomar um café, né? Também é bom trocar uma ideia. Ricardo, vocês também estão convidados para ir lá. E
claro que a gente está numa dinâmica aí de volta agora, se habituando. Vou estar no gabinete ali para receber assim, as visitas, mas também vou fazer o meu trabalho de visitação, verificando como hoje pela manhã fui até uma estrada no Distrito de São João para ver como que está o comportamento daquela obra, para que a gente possa ter fundamento para discutir com a gestão, com o governo municipal, com os demais pares da Câmara e também com os próprios produtores rurais, né? Ou seja, quem for da sociedade que queira debater o assunto. A gente que conhece um pouco nele está sempre trabalhando, sempre visitando, gosta muito de campo, né? E vai, visita e pergunta, e vê em loco e coloca a mão na terra. Então é bem legal. Parabéns pelo trabalho, viu? E um prazer receber você aqui no nosso espaço. Obrigado, Ricardo. Obrigado, Rogério. E para mim foi uma alegria, né? Uma alegria de poder conversar assim de tantos assuntos. A gente vê, se for colocar no papel, dá várias folhas, né? De itens que a gente tem para conversar e a importância que isso é no dia a dia da nossa população e da nossa cidade, né? Então, isso se faz necessário, né? Esse debate, apresentar essas ideias que a gente defende, também ouvir os demais, né? E a imprensa, vocês também fazem um papel importante, né? Essa mídia social que se desenvolve aqui é uma oportunidade, né, para a gente também, que essa democratização da comunicação, né? A gente, quem diria no passado que nós teríamos esse tipo de cenário, né? Para você ter um microfone, eu não sei hoje como é que está o licenciamento disso, se precisa, se tem muita burocracia. Instagram e YouTube. Então, assim, você vê que facilidade, né? Que a tecnologia nos coloca na mão. A gente tem uma estrutura hoje aqui de uma televisão com qualidade de transmissão televisão, quase. Acho que o Everton vai poder... Um dia a gente vai trazer o Everton para falar sobre isso, mas a gente tem uma qualidade de estúdio de gravação de televisão aqui. Tem câmeras aqui nossas hoje que são melhores do que estúdios de televisão. Olha, então parabéns, né, por essa iniciativa de vocês também, né, de entrar com essa mídia de responsabilidade, né, que também essa democratização da mídia, ela traz, né, muitas ideias, pensamentos de pessoas que às vezes não teriam a oportunidade de estar se expondo, né, de estar colocando suas experiências, o que defende na população. Então vocês abrem esse espaço, né? Parabenizo por isso. Me coloca à disposição sempre. Obrigado. A gente está falando com todo mundo na condição de pré-candidato, mas a gente está com uma ideia aí para rolar que durante a campanha receber todo mundo na condição de candidato, porque aí você vai poder falar mais e existe a terminologia correta para poder se tratar lá na frente, né? Mas logo depois da convenção. Muito obrigado, Ney. Obrigado pelo teu conhecimento, pelo teu tempo e por todo o teu ensinamento aí. Eu que agradeço, né, essa oportunidade e claro que fico muito contente mesmo de poder ir conversar com o amigo Ricardo, te conhecer aí, de conversar hoje, Rogério. Eu acho que é importante. Gostei muito, né? Eu sou fã desses programas assim que a gente bate um papo, né? Porque isso papo é muito bom, né? É legal. Então isso falta, né? E a política é tão necessária para nossa população, né? Nós não podemos ter aversão à política, nós temos que gostar de política, da boa política, né? Da política, não da politicagem, né? Então, assim, essa política que vocês estão fazendo da comunicação, estou de parabéns, né? Tenho aqui minha admiração, meu reconhecimento e muito grato mesmo pelo convite. Valeu, obrigado. Todos temos uma ideia sobre política e eu quero saber qual é a tua. Vem participar com a gente.